Hora de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Reinaldo, a gente viu que o presidente Jair Bolsonaro finalmente começou a se reunir não só com as bancadas temáticas, né, da bala, do boi, da Bíblia, mas também com os partidos, como é de praxe num presidencialismo de coalizão. E anunciou uma correção de rumo. Que correção é essa? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Bem, vamos começar pela conversa com os partidos. Já não era sem tempo, até porque, Amanda, nós acompanhamos isso como brasileiros, mas também como profissionais do jornalismo, sabemos como funciona a política e como funciona a boa política, que funciona organizada em partidos mesmo, em qualquer lugar do mundo, né? E ele vai precisar desses partidos à hora de aprovar propostas que não sejam propostas temáticas. Porque aprovar uma proposta que diga respeito ao agronegócio, ok, os deputados ligados ao agronegócio vão votar. Aprovar uma proposta que diga respeito à chamada bancada da bala, a tal bancada da bala vai aprovar. Mas a reforma da Previdência, por exemplo, esta dá problema. Então a gente já vê aí o Bolsonaro modulando o discurso. Vamos aprovar isso em fatias, não é? As coisas estão um pouco atrapalhadas ainda aí. A verdade é que Bolsonaro é um político, 28 anos de Câmara, tem 3 filhos políticos, mas ele tem desprezo pelos políticos. Pelo que eu tô doido para assistir a entrevista que o Flávio Bolsonaro lhe concedeu, Amanda, mas pelo que eu entendi, ele está dizendo que a efetiva articulação política não será aquela feita pelo Onyx, mas sim aquela feita pelo general. Não é? Então o Onyx ficaria ali num diálogo com Câmara e Senado, mas a articulação política mesmo seria feita por um não político. Isso ainda vai dar muito pano para manga, mas pelo menos começou a conversação. Não é? Destaco que, digamos assim, o mote da conversa do Bolsonaro com o MDB e com o PRB hoje, e amanhã vamos ver com o PR e com o PSDB, é um mote errado. Como é que ele tentou atrair os deputados? Já que ele disse que não negocia cargo, não negocia isso, aquilo, veio o tal do antipetismo. Olha aqui, o meu governo tem de dar certo para que o PT nunca mais volte. Não é uma boa conversa, até porque o PT é um partido legal, o PT é um partido que está disputando eleição e não é ocioso lembrar que o MDB foi vice do PT. Não é por isso que o Michel Temer assumiu a presidência, porque o MDB compôs o governo com o PT. E o PRB também. O PRB era da base do PT. Então esse negócio de tentar usar o PT como espantalho me parece uma bobagem, me parece um erro. Eu acho que isso não vai sustentar 4 anos de governo. Quanto à correção, é a seguinte, Amanda, eu estou falando isso porque escrevi no meu blog já ontem à noite, voltei hoje de manhã, meu blog fica hospedado na página da RTV, o Bolsonaro disse que ia subordinar provavelmente a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, ao Ministério da Agricultura. E eu disse que isso era uma estultice, que isso era uma burrice, porque de saída, não é, sendo a ministra da Agricultura uma fazendeira, o primeiro conflito que houvesse entre fazendeiro e índio, e que eventualmente fosse desempatado em favor do fazendeiro, e a ministra seria acusada de estar defendendo a sua própria turma. Sim, existe um monte de coisas erradas nas demarcações, existe um monte de coisa que não deveria ter sido feita e que é feita e não deveria ser feita nas demarcações. Agora, isso precisa ser corrigido de outro modo. O lugar da FUNAI, desde sempre, deve ser o Ministério da Justiça. Mas, infelizmente, o Sérgio Moro não quer saber de índio, como eu já disse aqui. Então, aí o Bolsonaro pensa em subordinar a FUNAI ao tal do Ministério da Cidadania, que foi o que eu sugeri. Na verdade, eu disse, o lugar é a Justiça, mas se o vice-rei do Brasil, o Sérgio Moro, que nós vimos há pouco, agora também é absolvidor-geral da República, né, dos amigos, pelo menos. Se o Sérgio Moro não quer, que pelo menos vá para o Ministério da Cidadania. O último lugar para onde deve ir a FUNAI é o Ministério da Agricultura, porque isto só vai comprometer a reputação da principal fonte da balança comercial brasileira, do superávit da balança comercial brasileira lá fora, que é a agricultura e a pecuária. É bom não misturar as coisas, e se o Bolsonaro tem alguma dúvida,
que leia o artigo 231 da Constituição que trata dos índios e eu recomendo que você aí também o faça depois. É isso, você que eu digo os telespectadores. Boa noite, até amanhã. Boa noite, Reinaldo. Obrigado. Até amanhã.